Olá, galera, muito boa noite, melhor, bom dia, né? Quinta-feira, 7 de maio, né? Olha só quem chegou com maior animação, autoestima para falar para vocês, né? O tio Vini, com, né, o divo do companhia, o mais lindo das galáxias, nem Brad Pitt de outra volta supera a minha beleza. Pessoal, brincadeiras à parte, espero que vocês estejam bem aí nesse período de quarentena, de isolamento social. Hoje nós vamos trabalhar em sociologia um assunto que é muito recorrente no Enem, que é a ideia de cultura de massa e indústria cultural, né? Pessoal, na verdade, o que vem a ser essa cultura de massa, né? São as massificações das diferentes formas de manifestações culturais. E como é que essa massificação ela vai acontecer? Com o avanço tecnológico, com o avanço industrial da mídia, dos meios de informações, né, da internet, da rádio, da TV, né, das telecomunicações. E como é que esse ser humano se apodera em relação às informações, às mensagens trazidas, às culturas trazidas por esses setores de informações, né? Então, ou seja, se nós falarmos, por exemplo, em relação agora, você está vendo o Jornal Nacional William Bonner, né? Não tem mais a Fátima Bernardes, aí eu cometi uma gafe aí na minha videoaula. A forma como uma mensagem é transmitida pelo William Bonner no Jornal Nacional vai chegar para uma pessoa e aquela pessoa vai ter diferentes interpretações em relação a outra. Então, pessoal, a mídia, ela transmite essa cultura, só que eu quero que vocês percebam que essa mídia, em muitos momentos, ela é uma massa de manobra. Então, por exemplo, em muitos momentos, as mensagens, elas são distorcidas, deturpadas. Você, por exemplo, não pega um livro para ler de alguma forma. Ou ainda, por exemplo, quer ver uma questão do imaginário, do cultural, o rádio. Eu antigamente, né, eu não tinha TV assinada, tinha o Vinícius aqui, era pobrinho, não tinha condição de pagar. Aí o que acontecia? Eu assistia os jogos do Vasco, todo animado, né? Vasco, Vasco, no rádio. Aí né, o narrador, o locutor, narrando o jogo do Vasco, coitado, tava sempre apanhando do Flamengo. Mas assim, o que era de maravilhoso na minha cabeça? Pessoal, o que era de maravilhoso é porque eu imaginava o time do Vasco em campo, qual lado a equipe do Vasco está atacando, qual é a direção, os jogadores, o rosto dos jogadores. Percebam que a mídia também trabalha essa questão dessa cultura de massas, né? Ou seja, a mídia trabalha com o imaginário, com o cotidiano. E como é que essa mensagem, essa informação, ela transforma o cotidiano e as práticas corriqueiras do ser humano. Se você pegar a Rede Globo, se você pegar, por exemplo, Record ou a Band, às vezes é um mesmo assunto, mas a forma com que eles transmitem aquele assunto vai gerar, querendo ou não, diferentes interpretações. Ou ainda, se nós pegarmos também paralelamente jornais, TV, ou ainda a questão propriamente da música. Se você pega a questão da acessibilidade da música, nós vamos parar para analisar. Antigamente você, por exemplo, ficava assistindo, ouvindo a música na rádio. Agora você consegue ver videoclipe na televisão. Ou ainda, por exemplo, filmes que estavam, né, até então no cinema, né, você esperava horas e horas, ou ia na locadora, por exemplo, né, chegava lá na locadora, alugava o filme, depois devolvia, e automaticamente agora você tem o quê? Uma Netflix, um Amazon, se eu não me engano, falei certo esse meu inglês. Então nós temos uma cultura de massa, de meios, né, em que essa cultura chega. Percebam que ela produz, querendo ou não, comportamentos, discursos, ela molda as ações humanas, as práticas humanas. E o que vem a ser essa indústria cultural? Porque cultura de massa e indústria cultural são dois conceitos que são indissociáveis e, querendo ou não, automaticamente, eles andam lado a lado com a questão do avanço da tecnologia, o avanço da industrialização e o desenvolvimento do sistema capitalista. Pessoal, o que é importante você entender, né? A indústria cultural, ela concebe os seus produtos, né? Os produtos de cultura enquanto mercadoria. Então ela dá um viés mercadológico em relação à questão, né, da cultura. Vinícius, isso não é um equívoco, isso não é um erro? Não, isso não é um equívoco, isso é uma ação consciente. Até porque se ela vende cultura, ela está ganhando em relação a isso. Chega lá, por exemplo, né, muitas pessoas hoje
não tem ainda a questão de ter um pay-per-view. Olha, pay-per-view, Premiere, Vinícius, Premiere, você só tem 28 anos. Aí, tudo bem, você não tem um Premiere. Mas, por exemplo, final do Carioca, Vasco e Flamengo, você acha que aqui no Rio a Globo vai transmitir o quê? Bahia e Vitória? Não vai. Ela quer audiência, vai bombar, é um clássico, né? Rivalidade, né? E automaticamente você tem o quê? Ela ganhando com isso, ganhando com a imagem, ganhando com aqui. Já parou para analisar nos jogos de futebol, né? Em muitos momentos você tem propaganda do Itaú, tem toda uma questão de imagem. Você olha, por exemplo, nos campos de futebol, São Januário, Maracanã, né? As marcas estampadas, camisa dos jogadores. Você paga muitas das vezes, né, dentro dessa questão da indústria cultural, não é pela camisa, é pela marca do patrocinador que está ali. Então perceba que até nessa cultura, pensando no futebol, dessa indústria cultural, né, perceba que se transformou uma questão mercadológica. Né? O clube também está ganhando. Você compra uma camisa do Vasco, por exemplo, hoje, R$ 200, R$ 300, acabou o patrocínio, fechou o ano, amanhã depois ela aparece no retrô com uns R$ 40, R$ 50. Pessoal, valores assim exorbitantes, né? Mas por quê? Porque é uma questão de uma acessibilidade também restrita. E é por isso, se formos parar para analisar, né, e o Walter Benjamin, que vai fazer essa questão da reprodutibilidade da arte. Pessoal, o que vem a ser essa reprodutibilidade da arte que o Walter Benjamin, destaca, né? É como uma obra de arte, ela vai ser reproduzida diversas vezes, ou seja, ser comercializada. Quer ver um exemplo? Pega aí, por exemplo, a estátua da Mona Lisa, criada pelo Leonardo da Vinci durante o Renascimento Cultural. Mas, por exemplo, antigamente não tinha acesso à internet, aos meios de informações como nós temos hoje. Essa obra de arte já foi reproduzida diversas vezes, até na página do livro de vocês que trabalha Renascimento Cultural tem ela lá. Afresco da Santa Ceia. Então, eles estão falando o quê? Que a obra de arte ela é original, mas querendo ou não, ela é um bem material e um bem imaterial. É isso que o Walter Benjamin, né, ou Benjamin, que é alemão, ele coloca em relação à reprodutibilidade técnica. E uma outra questão, quem mais questiona, a ideia da escola de Frankfurt, a indústria cultural, é a escola de Frankfurt. Temos alguns expoentes, o Theodor Adorno, o Horkheimer, né? E a crítica que eles estavam falando é que essa indústria cultural, ela se aproveita do ser humano, desse viés mercadológico, porque ela atribui a questão cultural, para quê? Para produzir hábitos, padronizar hábitos, né? Moldar comportamentos, né? Valores, normas, ou seja, formar, por meio da massa de manobra, um ser humano alienado. Ou seja, reproduz a cultura, você aceita aquela forma cultural e reproduz para outros naquela sociedade. É um ciclo vicioso, é uma rede viciosa. É como se fosse uma roda, um vai e vem. Né? Então, ou seja, automaticamente, esse ser humano, né, pega aquela determinada informação que já é manipulada, aceita aquilo como uma fonte de verdade absoluta, não adota um senso crítico, uma consciência crítica racionalizada e acaba reproduzindo aquilo, querendo ou não, na nossa sociedade. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando você pega um livro para ler, você não vai ler um livro e aceitar aquilo tudo. Né? Ah, Vinícius, é mais fácil decorar? Não, não é questão de decorar. Decorar é importante, mas contextualizar aquilo é importantíssimo. Você vai chegar, por exemplo, no Enem, numa UERJ, você vai querer decorar história, geografia, filosofia e sociologia? Não vai, não tem como, é impossível, mas você precisa ter uma base, uma ideia desse processo de leitura que você faz na sua casa, uma consciência crítica para que você possa contextualizar. Porque senão, pessoal, vira uma coisa linear. E aí, quando nós fazemos pesquisa, ou ainda quando produzimos uma forma de conhecimento, esse conhecimento precisa ser criticado, racionalizado, visto, revisto, inventado, reinventado, porque nós precisamos ter esse senso argumentativo. Vou usar essa expressão, aspas, fecha aspas. E não só isso, pessoal, pensar essa indústria cultural também numa posição hegemônica, né? Em muitos momentos, a pessoa que recebe numa posição dominada, dominante e dominado. Né? E em muitos momentos, se você for para analisar, ela produz e reproduz preconceitos sociais.
Nem todo mundo tem condição de comprar um iPhone, um Samsung, né? Ah, mas Vinícius, eu posso conceber o meu celular apenas como para ligar, fazer um WhatsApp. Perfeito, mas tem gente que estampa essa marca. Ah, Vinícius, eu não tenho condição de dar 250, 300 já no abuso do Flamengo do Vasco, original. Né? E olha a reprodutibilidade técnica aqui. Você tenta reproduzir uma, que a gente chama de pirata, falsa, né? Da forma mais original possível, mesmo tendo erros. Para quê? Para você dizer que você está querendo estampar em muitos momentos. Então também perceba um outro detalhe que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que essa indústria cultural aqui, transformando a cultura num viés mercadológico, ela também promove discursos que, na prática, ela gera desigualdade, preconceitos sociais, segregação socioespacial, que é o que essa escola de Frankfurt, na concepção marxista, coloca nas suas análises. Tá ok, pessoal? Grande abraço, foi uma forma bem simples para fechar esse módulo 10 de Sociologia. Semana que vem tem exercício, tem lista de exercícios valendo 10 pontos, tá? Para cumprir os prazos, hein, meu povo? E também novas matérias, porque eu vou vou entrar na apostila 3 de vocês. Vocês têm que estudar para o Enem, para o vestibular, tá? Com corona ou sem corona, o livro de vocês é a base de conhecimento de vocês, tá? Grande abraço, pessoal!